Seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Hoje nós queremos falar sobre o tema Crescer em Cristo. Essa será a nossa nova série que nós queremos falar, uma palavra que Deus colocou no nosso coração para falar, transmitir para a igreja. É tempo de crescer. E crescer nos dá forma. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Crescer nos dá forma. Quando nós crescemos, então nós tomamos forma, né? Quando uma criança começa a crescer, conforme ela vai crescendo, conforme ela vai se desenvolvendo, a forma muda. O rosto muda, o corpo muda. Então, o crescimento nos dá forma. E o texto que queremos meditar, Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, verso 19, que diz: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vós, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Quando nós sabemos que Deus cuida de tudo que diz respeito à nossa vida, seja ela espiritual, uma nova criação, que somos em Cristo Jesus, ou seja, naquilo que diz respeito às coisas deste mundo, isso nos libera para focarmos nossa vida em outras coisas. Veja como é importante saber que Deus cuida de nós. Se eu sei que Deus está cuidando da minha vida, de tudo aquilo que diz respeito à minha vida, seja nas coisas espirituais ou naturais, então eu tenho tempo para focar na minha vida em outras coisas. Se eu não deixo Deus cuidar, então eu preciso tomar aquilo para mim, e aquilo vai tomar tempo da minha vida. E vai me prender. E eu vou deixar de fazer outras coisas. Mas a Bíblia diz que eu posso descansar, e eu posso usufruir da vida, por quê? Porque Deus cuida de mim. E isso me libera para que eu possa crescer e desenvolver em outras áreas da nossa vida. Eu preciso estar atento para não perder mais tempo. Nós não temos mais tempo para perder. Nós precisamos ser sábios no nosso viver. É verdade. A palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. É verdade. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Discernir o tempo também pode ser entendido em saber quando esse tempo se inicia e quando ele termina. A Bíblia diz que nós temos que discernir o tempo. E o que seria discernir o tempo? É eu saber quando esse novo tempo se inicia e também quando ele termina, porque quando ele termina, vai se iniciar um outro novo tempo. E às vezes, se eu permanecer demais naquele tempo, o tempo para terminar já deu, fazer agora começar outras coisas, e eu ainda estou lá, então eu posso deixar de fazer outras coisas. Eu preciso crescer para aproveitar bem cada tempo. E Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, nós temos que discernir o tempo. Não perca tempo com aquilo que Deus pode cuidar por você. Não perca tempo com aquilo que Deus pode cuidar por você. Invista tempo no seu crescimento espiritual. Se você quer gastar tempo, se você quer investir tempo, invista no seu crescimento espiritual. Repita comigo. Já não serei mais o mesmo. Estou mudando de forma. Uau! Já não serei mais o mesmo. Estou mudando de forma. Por quê? Porque estou num processo de crescimento. E quando nós crescemos, nós mudamos de forma. Amém? E esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar para a sua reflexão nessa noite. Formado em Cristo. Então, o primeiro aspecto é qual é a forma? Aqui eu serei semelhante. Eu serei formado em Cristo.
eu terei a forma de Cristo. A palavra grega que traduz essa palavra forma é morfê. E ela é usada para definir a expressão de formar. Então, lá no grego, ele vai usar a palavra morfê, para dizer que algo está sendo formado. E morfê traz a ideia de ajustamento das partes. Então, quando eu quero ser formado em alguma coisa, eu preciso ajustar para que eu tenha o formato daquilo para o qual eu estou sendo formado. Então, Paulo está dizendo para que você seja formado, você tenha a forma de Cristo. Então, Cristo é a referência. E o ajuste será na vida daquele que está sendo formado. Até que ele veio, estou vendo Cristo em você. Então, o ajuste é o ajustamento das partes. Nesse caso, sou eu que preciso me ajustar a Cristo. É conforme Cristo que eu vou sendo formado. Cristo nunca irá se ajustar a nós. O ajuste cabe a nós. É nós que estamos sendo formados. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. É a quem nós queremos ser semelhantes. Nós queremos ser a forma de Cristo. Morfê é a forma pela qual uma pessoa ou coisa é percebida pela visão. Então, quando as pessoas vão olhar para nós, elas vão perceber algo. O que elas vão encontrar em nós? Quando as pessoas olharem para nós, será que elas vão encontrar em nós a forma de Cristo ou a forma do mundo? Eu costumo brincar, né? Quem é seu pai? Ah, meu pai é fulano, meu pai é ciclano. E eu digo, meu pai é o pai do céu. E depois que eu nasci de novo, eu agora preciso ter a forma do meu pai celestial. Na vida natural, eu sou igual ao meu pai e minha mãe. Mas na vida espiritual, nós tomamos uma outra forma. Forma de Cristo. Então, quando a pessoa olha para nós, ela precisa de Cristo. A Bíblia diz que em Antioquia, os discípulos de Cristo foram chamados, a primeira vez, de cristãos. Por quê? Porque eles foram reconhecidos como pequenos cristos. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Imagina você adentrando numa casa e a pessoa agora reconhece: Cristo esteve comigo. Porque ele reconheceu pela forma. Elas conseguem ver Cristo em nós ou ainda estão vendo muito da minha vida, muito do meu eu? O que a pessoa vê quando olha para você? Ela já te reconhece em Cristo ou vê muito do rame, do meu eu? Em João capítulo 3, versículo 30, diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Menos de mim. Menos da minha vontade, menos das minhas ideias, do meu pensamento, do meu querer, e mais dele. Quanto mais dele eu tiver, mais serei a forma dele. Você já percebeu que quanto mais tempo passamos com uma pessoa, logo falamos como ela, logo agimos como ela, logo nós pensamos como ela, logo nós gostamos do que ela gosta, nós vestimos como ela, nós tomamos a forma dessa pessoa. Por quê? Porque você acaba passando muito tempo com aquela pessoa. Muito tempo. Quanto mais tempo você passar com Cristo, mais você será semelhante a Cristo. Que coisa maravilhosa. Mateus, versículo 26, capítulo 26, versos 71 até 73, diz: depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem.
Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Como eles reconheceram que Pedro era um discípulo de Cristo? Porque Pedro já falava como Cristo. O seu modo de falar o denuncia. Você conhece Cristo? Não conheço. Você já esteve? Não, você é dele, você fala igualzinho, você é igual, você faz as mesmas coisas. Você tem a forma de Cristo. Não tem como negar. Porque não é a palavra que eles vão ouvir, é o que eles vão ver, o que eles vão reconhecer. Então, Morfeu fala daquilo que é reconhecido pela visão. Morfeu fala da aparência externa. Quantas pessoas falam que o importante é o interior e não o exterior? Que é verdade. Mas, na verdade, um complementa o outro. Nós, filhos de Deus, tanto o interior quanto o exterior são importantes. Porque nós temos uma vida completa, nós não temos uma vida parcial. Uma pessoa que não é filha de Deus, ela só tem uma vida exterior, ela não tem uma vida interior. Ela não consegue se renovar interiormente e aquilo vai refletir exteriormente. Nós, como filhos de Deus, temos essa vida interior e o reflexo dessa vida é exterior. Nós temos que cuidar dos dois, não só o interior e o exterior do corpo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, em diante lemos: sejam belas interiormente em seus corações, com o encanto duradouro de um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais confiavam em Deus e se acomodavam aos planos dos maridos. O que aconteceu com essas mulheres foi isso que se viu nestas mulheres. Mas como é que eles olharam para dentro? É porque o exterior era um reflexo daquilo que era o interior. Numa outra tradução diz que foi dessa forma que as santas mulheres do passado se adornavam exteriormente. Então, o exterior mostrava aquilo que estava no interior. Né? E Jesus, certa vez, condena os fariseus e diz que eles eram hipócritas, porque por fora eles estavam bonitos, eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Mas eu preciso perguntar, você é um fariseu? Ou você é um filho de Deus? Ou você é aquele que tem Jesus habitando no seu coração através do Espírito Santo? Há uma diferença muito grande. Por causa disso, o nosso interior, ele não é como se caiado. E o nosso interior vai se refletir no exterior. Amém? Os ímpios investem tanto no exterior. E sabe por quê? Porque lhes falta o interior. Para compensar a falta que eles têm do interior, eles investem no exterior. Querem andar na moda, precisam disso, precisam daquilo. Porque lá por dentro, eles são vazios, eles não têm nada. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 a 3, lemos: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês demonstram que são a forma de Cristo, uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas dos corações humanos. Qual é o resultado de um ministério? Pastor, por que eu preciso de uma igreja? Porque eu preciso de um ministério para levar os filhos de Deus a ter a forma de Cristo.
Vocês são cartas de Cristo, resultados do ministério. Quem abandona os ministérios de Deus sobre a terra, também conhecidos como church, como igreja, logo deixam de ter a forma de Cristo e passam a ter a forma do mundo. Você pode ver quantas pessoas estão dentro do ministério poderosíssimo de uma igreja estabelecida por Deus. Deus colocou aquela igreja para cuidar daquelas vidas. E elas abandonam aquele ministério. Quando você olha, elas deixaram de ter a forma de Cristo e começaram a ter a forma do mundo. Porque o ministério, ele me leva a que eu tenha a forma do mundo. Os ministérios nos ajudam a crescer em Deus, até que eu tenha a forma do Cristo. O mundo nos conhece, o mundo nos lê. Ele olha para as nossas vidas e nós estamos sendo lidos. E quanto mais eu tenho de Cristo, mais de Cristo eles vão ler. Eu quero o que você tem. O que você tem? Cristo. Sabe o que ela desejará? Cristo na sua vida. E aí você diz, então faça uma oração, coloca no seu coração e replica comigo. Você tem a oportunidade de levar essa pessoa a receber Cristo e ela começará uma caminhada onde será formada em Cristo, terá a forma de Cristo. A forma de Cristo no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso vestir, no modo de se comportar, em todas as áreas. Ter a forma de Cristo. Quanto mais maduro espiritualmente eu sou, mais terei a forma de Cristo. Nosso alvo é chegar à estatura perfeita de Cristo. Se Jesus tem essa estatura, então esse é meu alvo a que eu preciso chegar. A estatura de Cristo. Um segundo aspecto que quero deixar para a nossa meditação: pais formam filhos. Pais formam filhos. Quando a Bíblia fala sobre os pais, eu preciso saber de quem ela está falando, pois ela nos apresenta 4 manifestações de paternidade. Quando você for ler a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai falar sobre pais. E existem 4 formas que você vai encontrar paternidade. Eu vou encontrar Deus como meu pai, eu vou encontrar os pais biológicos, os nossos pais naturais, a minha mãe, que me geraram. Eu vou encontrar pais adotivos. Eles são pais, mas são pais por adoção, pais adotivos. Eu vou encontrar pais espirituais, que geram filhos espirituais. Quando eu levo uma pessoa para Jesus Cristo, ela recebe Jesus. Eu gerei aquela pessoa, sou pai espiritual daquela pessoa, pai espiritual. O apóstolo Paulo chama os irmãos da igreja da Galácia, texto que nós vemos de Gálatas 4, diz: meus filhos. Sendo assim, Paulo é para eles um pai espiritual. Paulo está dizendo: eu gerei vocês. Eu apresentei Cristo para vocês. Vocês são filhos gerados por mim. Pais espirituais é outro alvo para o nosso crescimento espiritual. O primeiro alvo é eu ter que chegar à imagem, à estatura de Jesus Cristo. E nesse processo, crescer em Cristo, eu também passarei por pais espirituais. Encontramos 4 níveis de maturidade espiritual que a Bíblia fala. 4 níveis. Bebês espirituais, crianças espirituais, jovens espirituais e pais espirituais. Então, quando uma pessoa ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela é um bebê espiritual. E um bebê precisa de todo cuidado. Ele precisa de proteção, ele precisa de alimento, ele precisa de higiene, ele precisa que alguém supra todas as suas necessidades. E quando um bebê faz, nós já saímos correndo.
E assim é uma vida espiritual. Quando as pessoas vêm para Cristo, de repente, elas fazem, e nós saímos correndo. O que foi? Eu preciso atender o que você necessita. Pois que cuidamos daquela vida. Então, você conhece os bebês espirituais, porque eles têm uma necessidade. Crianças é outra fase espiritual. Como eu sei quem são as crianças espirituais? Porque eles não param de perguntar, por que isso? Por que aquilo? Por que a palavra de Deus fala assim? Por que a palavra... Por que aconteceu aquilo? Não poderia ter sido assim. Quantos crentes nós encontramos e eles estão na fase do porquê, porquê? Ah, eu não entendo. Eles só não entendem aquilo. Que eles são bebês? Não. Eles cresceram um pouco. Eles já conseguem caminhar sozinhos, já conseguem comer sozinhos. Mas eles precisam, eles têm muitas perguntas. E uma criança tem uma necessidade que é proteção. Então, você reconhece a pessoa quando ela ainda precisa de proteção. Quando, pastor, ora por mim, faz isso, faz aquilo. Ela tem suas coisas, ela não consegue se defender sozinha. Então, uma criança, né? Então, você consegue identificar os níveis espirituais. Jovens, a palavra de Deus diz que os jovens, vocês são fortes porque vocês venceram a lei. Os jovens já oram. Saem de água. Eu te resisto em nome de Jesus, porque eles venceram o mundo. Então, ele já consegue se defender. Ele já consegue batalhar, já consegue. E já às vezes você reconhece também, porque eles têm muito cuidado com a aparência. Não é verdade? Sempre tem que ter uma boa aparência. Ele está cuidando com a aparência. Jovem. É jovem. E o jovem, ele também, às vezes, é orgulhoso. Porque ele sabe melhor, ele já conhece alguma coisa, ele não quer receber um conselho. Não faz do jovem, essa fase passa. E é bom porque não é mais bebê, não é mais criança, agora. E como é que eu sei quando são pais? Quando começam a gerar filhos. Meus filhos. Então, pais geram filhos. Né? E Paulo diz, meus filhos, por quê? Porque foram gerados pelo apóstolo Paulo. Você precisa fazer uma oração. Você precisa orar, Espírito Santo, mostra em qual dessas áreas eu estou. Será que sou um bebê? Será que sou uma criança? Será que sou um jovem? Será que sou um pai espiritual? Porque isso lhe ajudará no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Você acha que é saudável uma pessoa passar a vida inteira sendo um bebê espiritual? Não é saudável. Tem algo de errado. Saiba tudo o que você precisa para crescer, você vai encontrar na igreja. Deus usa os líderes para nos levar ao crescimento. Eu quero contar uma história para você de um homem, mas um homem temente a Deus. O homem, ele não lia a Bíblia, ele comia, ele devorava a Bíblia, tanto que lia. Ele orava em línguas, ele tinha dons espirituais, ele era zeloso, ele era ativo na igreja. Mas ele tinha uma área da vida dele, que ele era a sua fraqueza. Ele não comia carne, nenhum tipo de carne. Quando no grupo familiar nós tínhamos a nossa comunhão, e às vezes tínhamos irmãos que faziam aquela, comiam extraordinário, com carne, às vezes uma feijoada também com carne, né? Eu dizia, faço tudo normal. Mas os irmãos sempre com amor faziam um pouco sem carne. Por quê? Porque aquele irmão não comia carne. Eu dizia para ele, mas coma, não vai me fazer mal. Não, faz mal. Certa vez o Espírito Santo, ele disse para mim, chame aquele irmão e converse com ele. E compartilhe esse texto, esse texto da palavra com ele, é um texto de Romanos. E eu peguei o telefone e liguei para ele, você tem tempo essa semana para a gente conversar? Tem, tal dia eu passo lá, ele passou.
Eu disse, olha, eu estou com um problema aqui numa igreja. E eu queria que você me ajudasse a resolver o problema dessa igreja. Daí nós lemos o texto e encontramos no texto que tinha irmãos que comiam carne e tinha irmãos que não comiam carne. E eu olhei para ele e disse, não é esse o problema. É o problema da igreja. Ele abriu um sorriso. Ele disse, estou sabendo que ele não comia carne. Ele disse, como que nós vamos resolver o problema desses irmãos aqui nesse texto? Parece que o problema dos irmãos aqui no texto é falta de fé. Porque a palavra de Deus diz que por causa da falta de fé, alguns não tinham fé, deixavam de comer carne. Eu olho para ele e digo assim, é tempo de você crescer na fé. E sabe o que aquele irmão me disse? Essa semana o Espírito Santo falou comigo e disse que eu precisava crescer na fé. Nós precisamos dos líderes. Oramos, ele foi para sua casa e a partir daquele dia ele come carne. E ele fala para todo mundo como ele tinha sido enganado. Como ele vivia por um engano. Porque agora ele come carne e não lhe faz mal. E antes o engano fazia com que ele se sentisse mal, porque ele crê no engano. Então, se você crê no engano, vai ser conforme aquilo que você crê. Você tem a decisão de crer no engano ou crer na palavra. Crescer, nós precisamos crescer na palavra de Deus. Líderes nos levam a crescer na palavra de Deus. Um dia, se você quiser, eu ando achar foto, tenho ele com um baita churrasco, comendo, que delícia, que coisa maravilhosa. Deus usa irmãos na fé para nos levar ao crescimento. Por exemplo, bebês choram, sujam as fraldas, crianças brigam uma com as outras, são birrentas, muitas vezes sensíveis. Jovens, às vezes, são difíceis, pois tudo sabem melhor. Outras vezes são orgulhosos, precisam demonstrar a aparência. Mas os pais são pacientes, amorosos, cheios de graça. Tudo isso você encontra, sabe aonde? Na igreja. Mas Deus te capacitou para lidar com o bebê. Deus te capacitou para lidar com as crianças. Deus te capacitou para lidar com os jovens. Porque Ele quer que você viva como Pai espiritual. E é nós lidando com essas pessoas que encontramos na igreja. Nós vamos crescendo. Por que aquele irmão fez isso? Talvez porque ele era uma criança. Talvez porque ele era um bebê. Talvez porque ele recém chegou na igreja. Deus usa os irmãos para proporcionar crescimento à nossa fé. Quando você abandona a igreja, você vai viver só com aqueles que você quer escolher viver. Ou seja, você jamais vai crescer. Porque você não vai ser lapidado pelo temperamento, pelas outras pessoas. Igreja é lugar de crescimento. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que precisa ser formado na vida dos filhos, ele usa a palavra até. E até dá a ideia de tempo, de distância. Até indica o fim, quando se alcançou o objetivo. Até. Até. Vá até a mercearia, onde a mercearia é o meu objetivo, o meu alvo. Não importa quanto tempo leva para chegar lá. Mas eu só vou alcançar o objetivo quando eu cheguei na mercearia. O tempo pode mudar para chegar no meu objetivo. Por quê? Porque eu posso decidir ir a pé, posso decidir ir de bike, posso decidir de carro. Existem tantas formas. Isso mostra o quê? Que o tempo não é igual para todo mundo. Paulo nos mostra que o alvo e o objetivo na vida dos filhos de Deus é que eles tenham a forma de Cristo, ou que Cristo seja formado neles. Paulo também diz que este formar leva um tempo, pois passa por um processo. No entanto, quem determina quanto tempo levará ao crescimento e a sua formação é eu e você.
Você determina o tempo do seu crescimento. Como pastor? Se você nunca lê a Bíblia, então não tem como você aprender a viver com Cristo. Se você não tem vida de oração, percebe? Existem coisas que nós vamos estar falando que nos levam ao crescimento, que são práticas que nos levam, nos ajudam ao crescimento. Tem pessoas que aceitam a Jesus e dentro de um mês já leram o Novo Testamento dentro em um mês. Tem fome, querem mais e mais. E de repente já estão lá servindo e fazendo aquilo, e ninguém se para eles, estão crescendo. E tem aquele um que chega e vai, e demora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podias receber, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então, você quer crescer espiritualmente, você precisa orar. Se você está cheio de Cristo, tem pouco do mundo na sua vida. Se existe muito mundo na sua vida, significa que existe pouco de Cristo na sua vida, você não cresceu. E isso é aquilo que nós temos falado, se existe muito das coisas velhas, tem um pouco das novas, quanto mais tem das novas, mais semelhante a Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz: apesar de que a essa altura já devem ser médicos, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes à necessidade de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Que Paulo está dizendo que no tempo de vida que eles tinham, já deveriam ser mestres, ensinados as pessoas, já deviam ter crescido, mas que precisavam de leite. Crescer espiritualmente é deixar as coisas do mundo e viver pelas coisas do céu, que é conforme a vontade de Deus. Quer crescer? Pergunta em tudo. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Por quê? Porque Cristo viveu conforme a vontade de Deus. E se eu tomar a forma de Cristo, a forma de Cristo é segundo a vontade de Deus. E você vai crescer. E a sua vida, ela vai mudar. Porque você vai começar a experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E o terceiro aspecto para a sua meditação, dores de parto. Aqui encontramos um detalhe importante relacionado às dores de parto. Quando um ímpio é evangelizado, levado a crer no evangelho de Jesus Cristo, onde, aceitando ele passa a ser uma nova criação, pois nasceu de novo, este processo de evangelizar, de testemunhar até a pessoa receber Jesus Cristo, é uma forma de que você está gerando vida. De ter dor de parto. Gerei essa vida. É um processo. Mas Paulo usa a expressão que, novamente, ele está passando por um processo de dor de parto. Só que ele está falando para cristãos. Ele está falando para uma igreja que deixou de ser a forma de Cristo. Não estava mais se amoldando a Cristo. Ele tinha outra forma. A forma da lei. E Paulo precisou tirar a lei para lhes novamente apresentar Cristo. E Paulo diz, para que Cristo novamente fosse a forma de vocês, foi um processo de gestação. Eu quero dizer para você, crescer é um processo. A vida cristã é leve, a vida cristã é fácil, a vida cristã é simples. Mas crescimento é um processo. E às vezes nós estamos olhando o processo. E o processo pode gerar dores, o processo pode gerar mudanças, o processo pode gerar incômodos.
Estava conversando com uma pessoa que disse, pastor, eu preciso ser mais paciente. Eu disse, cuidado que você pede para Deus, porque para ser mais paciente, você precisa, Deus vai te dar situações para manifestar a paciência. De repente a pessoa pode dizer assim, Deus, quantas situações me apareceram agora? Porque Deus está querendo que você cresça e tenha paciência. Então, às vezes, o processo de crescimento pode ser dolorido. A vida é simples, mas o processo. Mas quando você passa, você mudou de estatura, você está mais parecido com Cristo, cada vez mais. Amém? É no corpo de Cristo que sou formado à imagem de Cristo. Todo aquele que vive separado do corpo, seca, morre espiritualmente. Ele volta a ter a forma do mundo. A igreja é o lugar onde crescemos, nós recebemos o alimento necessário. Este é o meu corpo, este é o alimento. Foi partido por vocês, é o pão da vida. Nós comemos um alimento que gera vida. Vida de Cristo em nós. Necessário para o crescimento. Leite para os recém-nascidos. Carne, alimento sólido para as crianças, para os jovens e para os pais. Ah, aquele churrasco maravilhoso. Imagina, quanto mais você cresce, mais carne você come. Quer dizer, o tempo do leite na minha vida passou. Mas se você é de novo convertido, você precisa do genuíno leite espiritual reservado para o seu crescimento. É tempo de crescer, de deixar as coisas de meninos, de avançar até Cristo ser formado em vós. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Te quero agradecer a Deus, porque nós temos um referencial de crescimento, que é Jesus Cristo. Espírito Santo, eu oro para que você venha mostrar ao meu irmão, à minha irmã, a nós aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que ainda é muito na nossa vida, para que nós sejamos mais a Cristo e menos semelhantes a nós. Para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ler que nós somos cartas de Cristo. E que elas possam desejar, eu preciso de Cristo na minha vida. Pai, muito obrigado por essa obra extraordinária. Eu declaro sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, tempo de crescimento, um tempo rápido de crescimento. Ó Deus, coisas que estavam demorando serão rápidas para acontecer. Espírito Santo, ajude-os, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. 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 Vamos crescer em Cristo. E lembrando, então, que terça-feira temos o culto familiar. E na quinta, às 20 horas. Na quinta-feira também o nosso Holy Church, às 20 horas. E no próximo domingo, às 19 horas, fica aqui presencialmente. Sejam todos abençoados, vocês já são, pelo menos, e tenham uma ótima semana. Amém?